Livro de Salmos, Salmos de número 51. Quantos estão felizes com Jesus? Digam um amém. Amém. Que bom poder estarmos aqui. Ontem não foi possível estarmos aqui. E confesso que, irmãos, eu não sei como algumas pessoas conseguem ficar sem vir para a igreja, com exceção dos que trabalham, têm compromissos, tudo, mas não vem aleatoriamente, fica em casa dormindo, assistindo televisão. Não tem coisa melhor do que estar na casa do Senhor. Embora ontem fomos se alegrar junto com um antigo membro nosso, comemorar o seu lance matrimonial, e foi muito prazeroso estar ali com eles. Mas a gente tira a conclusão como que as pessoas conseguem ficar sem cultuar a Deus, pelo menos um culto. Salmo de número 51. Versículo, nós vamos ler 3 versículos. Versículo de número 3, 4 e 7, tá bom? Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. 7. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Podem-vos assentar, se puder aplaudir ao Senhor, faça isso em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra conhecidíssima de todos nós. Eu sou apaixonado pelo livro de Salmos, porque ele nos traz poemas, canções, poesias que mexe conosco de uma forma extraordinária. E vale lembrar que o livro de Salmos, ele está dividido em 5 livros. O seu primeiro é dos Salmos de número 1 ao 41. O seu segundo é dos Salmos 42 e ao 72. O seu terceiro é do 73 ao 89. O seu quarto é dos Salmos 90 ao Salmo de número 106. E o quinto é do Salmo 107 até o Salmo de número 150. Ele está dividido ou subdividido em 5 livros. E vale lembrar também que 73 desses salmos é atribuído exatamente a Davi, o moço em quem iremos falar nesta noite. E dentro destes salmos há algo muito curioso, porque existe pelo menos 7 salmos penitenciais. E o que é salmos penitenciais, pastor? São aqueles salmos onde você vai ver que o salmista vai confessar a Deus a sua natureza pecaminosa. Ele vai humilhar diante do Senhor, confessando a sua natureza pecaminosa. E nós vamos observar que o homem a qual nós estamos falando, vamos falar, se fala de um homem por nome Davi, o salmista Davi, que outrora foi rei, sacerdote, profeta, foi músico, foi poeta,
tudo isso cabe ao homem chamado Davi. A tradição que liga Davi à música, ela é tão forte que o profeta Amós, no capítulo 6 e no versículo de número 5, 300 anos mais tarde, ele vai falar de Davi como o inventor de instrumentos musicais. Para você ter uma noção de como este homem era extraordinário. 300 anos mais tarde, o profeta Amós vai mencionar sobre este homem chamado Davi. E isso nos chama a atenção, porque nós estamos falando de um homem que nós conhecemos, homem esse que começou a sua trajetória de uma forma brilhante. E vale lembrar que o pano de fundo deste livro, Salmos de número 51, é exatamente o segundo livro de Samuel, capítulo 11 e também o capítulo de número 12. Por quê, pastor? Quando nós lemos o livro de 2 Samuel, no capítulo 11 e no capítulo de número 12, nós vamos observar lá um fracasso deste homem chamado Davi. E quando nós observamos para dentro desse contexto, vale lembrar que este homem chamado Davi, ele era conhecido como homem segundo o coração de Deus. E dentro de toda essa trajetória, nós pensamos e analisamos, porque o próprio apóstolo Paulo, no capítulo de número 13 do livro de Atos, e versículo de número 22, quando ele está lá em Antioquia, a Bíblia diz que Paulo, ele está dando testemunho de alguns irmãos do passado, e ele vai dizer, da mesma forma que o Senhor tinha proferido: achega Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Dentro de todo este contexto, nós vamos observar que nós estamos falando de alguém que era segundo o coração de Deus, Davi. Só que quando nós olhamos o livro de 2 Samuel, no capítulo de número 11, nós vamos observar que este homem chamado Davi, uma certa feita, a Bíblia diz que já estava por um período de um ano, que o povo estava na guerra, o povo estava na peleja, o povo estava batalhando. Davi manda os seus homens para a guerra, e Davi vai ficar no teu palácio, coisa que não deveria acontecer, porque era de costume todos os reis sair também para a batalha, juntamente com seus servos e com seus soldados preparados para a batalha. Só que Davi neste dia não vai para a batalha. Davi fica no teu palácio. Em uma certa feita, Davi ele vai sair para o terraço do palácio, e ele vai observar que uma mulher está tomando banho. Ele manda os mensageiros procurar saber quem era, e trouxesse até ele. Trouxeram uma mulher chamada Batseba até Davi. Quando trouxeram até Davi, na sua imaginação ele sabia que isto era uma ordem, porque mulher nenhuma naquela época ousava desobedecer a ordem de um rei. Então, se é o rei Davi que está chamando, irei lá para ver o que é que ele quer comigo. Então a Bíblia vai dizer que a mulher é levada e é trazida até o rei Davi. E quando chega até o rei Davi, acontece o que você já sabe. A Bíblia diz que Davi deita-se com Batseba, e automaticamente a mulher vai conceber e vai ter um filho no meio dessa trajetória errônea. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo. Aqui eu paro e começo a me perguntar: como é que pode alguém segundo o coração de Deus cometer tamanha atrocidade? Como é que pode alguém segundo o coração de Deus cometer tamanha crueldade? Você conhece a história muito bem. O que é que aconteceu? Davi, sabendo que tinha que arrumar uma situação para escapar desse delito, para
escapar desta fragilidade. A Bíblia diz que ele manda que trouxessem Urias, oh glória ao nome do Senhor, que estava na batalha, porque Urias de fato era esposo da mulher, a qual Davi acaba de cometer tamanha atrocidade, tamanha fragilidade, oh glória. Quando então é trazida a notícia para que trouxesse Urias até ele, Davi ele faz todo um processo de drama para poder conseguir aquilo que ele queria. Oh glória ao nome de Jesus. Quando eu olho para esse texto, eu começo a observar uma fragilidade tamanha, porque Davi não só adulterou com Batseba, não, Davi além de adulterar com Batseba, Davi também, ele foi aquele camarada mentiroso, que por um período ele tentou enganar Urias. Oh glória ao nome de Jesus. Qual é o outro pecado e a fragilidade que Davi comete? Foi o assassinato, ou seja, ele matou alguém, ainda que não usou as tuas mãos, mas ele foi o pivô da morte de Urias. Oh glória ao nome do Senhor. Qual foi a outra fragilidade de Davi, pastor? Oh glória, Davi cobiçou a mulher alheia, que ele não precisava fazer isso, não tinha nenhuma necessidade de Davi cometer esta fragilidade, mas ele comete, sabendo então que Urias é esposo da mulher a qual ele se deitara. Ele precisa eliminar com Urias. Oh glória ao nome do Senhor. Oh bendito seja Deus. Mas antes que ele elimina, que ele acaba com a trajetória de Urias, ele precisa fazer algo. O que, pastor? Ele precisa fazer que Urias volta da guerra, vem para a tua casa, lave os seus pés e deita com a tua esposa, depois de ter purificado daquela fragilidade, daquele fracasso, porque acontecendo isso, ele sabia que automaticamente ele tiraria a culpa de sobre a tua cabeça. Só que o plano não deu certo. Urias não quer ir para a tua casa. Oh glória, Urias vai dormir na porta do palácio. Alguém vai avisar ao rei: Urias não foi para a tua casa, ele está na porta do palácio. Davi manda trazer, e quando trouxer Urias até Davi, Davi vai dizer para Urias: homem, tu vieste de uma jornada, tu vieste de uma peleja, vai para a tua casa. Oh glória, oh bendito seja o nome do Senhor. Só que Urias, ele vai olhar para teu Senhor, para o teu rei, que vai dizer: jamais eu farei uma coisa dessa. O meu Senhor, oh glória, está lá acampado ao ar livre, eles estão lá com a arca, Israel está lá no campo de batalha, e em hipótese alguma eu irei para a minha casa. Oh glória ao nome de Jesus, para poder me lavar e também deitar-se com a minha mulher. Não farei uma coisa dessa. Davi, ele é persistente, e ele vai até o último estágio para tentar convencer Urias das suas intenções e ideia. Oh glória ao nome de Jesus. E qual foi o projeto agora de Urias? Urias, oh glória de Davi. Davi vai olhar para Urias e vai dizer: então vamos fazer um tratado, fica aqui comigo hoje, e então amanhã eu te despedirei. Oh glória, você conhece a história. Davi vai embebedar Urias, só que aí tem uma surpresa. Mesmo embebedando Urias não vai deitar com a tua esposa. Oh glória ao nome de Jesus. Ele nem obedece esta regra, esta ordem que é passada do rei para ele. Davi, não contentando com isso, ele precisa fazer algo para eliminar Urias. E o que é que ele faz? Ele manda uma carta, e na carta, a carta é entregue para Urias, e Urias vai entregar a carta até
ou glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, Joá. Só que quando chega a carta que ele leva era a sentença da sua própria morte. A carta que ele vai entregar é a sentença da sua própria desgraça. Porque o que estava escrito na carta era a seguinte frase: ponha Urias na frente da batalha, põe Urias na frente da batalha, para que ele venha lutar com os valentes, os maiores valentes que vão surgir na peleja. E foi fatal, oh glória, não deu outra. Urias é colocado na frente da batalha e perde a sua vida, oh glória ao nome de Jesus. Eu vou resumir a história porque você conhece, aleluia. Só que a Bíblia vai dizer para nós que Natan, o profeta de Deus, ele é enviado até, oh glória, Davi, oh aleluia. E quando ele é enviado até Davi, ele vai contar uma parábola. E qual é a parábola que ele vai contar para Davi? Olha, havia um homem rico e ele tinha muitas vacas, ele tinha muitas cordeiras, só que havia um homem pobre também, e esse homem não tinha nada a não ser uma cordeirinha. Esta cordeirinha ele comprara com muito custo. Essa cordeirinha comia do seu bocado, esta cordeirinha bebia, oh glória, juntamente com ele, foi criado com ele, e ele tinha como uma da família, ou como um filho, oh glória, oh aleluia. Só que quando Natan vai entregar esta parábola para Davi ele fica esperando para ver o que vai acontecer, aleluia. E Davi vai dizendo para Urias, Davi vai explicando, ou seja, para Urias o que estava acontecendo, aleluia. Urias esperando receber qualquer outra notícia dentro daquela parábola, mas a parábola não foi outra, aleluia, porque a palavra que veio do profeta Natan para Urias, oh glória, foi essa: o homem rico, ele toma a ovelha do homem pobre, a sua única ovelha, e mata e dá para o viajante que está vindo até ele, oh glória ao nome de Jesus Cristo. Quando Davi ouve isso, ele fica furioso, e ele vai dizer que o homem rico deveria morrer, e restituir 4 vezes mais a cordeirinha que ele tinha matado. Quando Natan olha para Davi, a palavra não é outra senão essa: o homem a qual eu estou dizendo é você mesmo, Davi. A parábola é para você mesmo, Davi. A parábola não é para ninguém, a não ser para você mesmo. Quando eu li esse texto, algo me chamou a atenção, porque Davi, ele vai cometer um adultério, e ao cometer o adultério, pensava ele que poderia se escapar dessa fragilidade, pensava ele que poderia arrumar um jeito, se fosse hoje, diríamos que seja um jeito brasileiro, para poder escapar daquela desgraça. Só que não teve para onde correr, não teve para onde escapar. E o que é que aconteceu, pastor? O próprio Deus, ele perdoa Davi pelo seu ato cometido em ter possuído a mulher do seu soldado e ter matado o seu soldado. O próprio Deus perdoa, libera, ou seja, traz o perdão para Davi. Só que aí tem um detalhe que nós esquecemos: as consequências do pecado. O perdão é garantido, mas as consequências do pecado, mais cedo ou mais tarde, ela vai surgir e vai voltar novamente. Ela vai chegar, ou melhor dizendo, passa o tempo, mas as consequências do pecado, enquanto estivermos na terra, você vai ter que sofrer as consequências do pecado. A espada do Senhor não se apartaria da casa de Davi, oh glória. O Senhor tomaria da sua própria casa, para que pudesse deitar com as suas mulheres, e seria isso na luz do dia. Aquilo que ele fez em oculto, o Senhor traria à luz do dia. E qual foi a outra consequência? A criança que Batseba deu a Davi, diante deste ato pecaminoso,
A Bíblia diz que o Senhor o feriu, e ao ferir depois de 7 dias, o menino morre. Porque esta foi a palavra de Natã para Davi, que o menino morreria, ou seja, para Urias, para Davi, o menino morreria, o menino não ia viver, o menino ia morrer. Depois de 7 dias o menino morreu. O que é isso, pastor? É consequência dos nossos atos pecaminosos. Deixa eu abrir um parênteses e dizer algo aqui para você nesta noite. Nós estamos vivendo uma geração essa, em que costumeiramente, a viver com seus pecados de estimação. Pastor, eu não adulterei. Pastor, eu não roubei. Pastor, eu não matei. Pastor, eu não forniquei. Mas existem os pecados de estimação que estão conosco, e nós não conseguimos se livrar desse pecado de estimação. A história vai dizer que levou um período de aproximadamente 1 ano para que Davi viesse confessar o teu pecado. Levou um período de aproximadamente 1 ano para que Davi pudesse confessar o seu pecado diante de Natã. Salmos de número 32, versículo de número 3, a Bíblia diz: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias. Davi estava sendo consumido pelo pecado, pelo erro que ele tinha cometido, só que ele tenta guardar isso para si próprio. Ele não quer revelar para ninguém, pastor, mas é um homem segundo o coração de Deus. Só que ele não quer revelar. É preciso o profeta Natã ir até Davi para que ele confesse os seus pecados. E depois de um período de quase 1 ano, o que eu quero que você entenda aqui nesta noite, dentro dessa palavra, é que existem alguns pecados de estimação que estão na nossa vida, que nós não temos coragem de confessar para Deus mais. Existem alguns pecados de estimação que estão ao nosso redor, que nós não temos coragem de dobrar os nossos joelhos e dizer: Deus, eu pequei, preciso me arrepender. Deus, eu preciso mudar a minha posição. Deus, eu preciso mudar o jeito de falar, de pronunciar. Eu preciso mudar o meu jeito de tratar as pessoas. Eu preciso mudar o meu jeito dentro da minha família, dentro da minha casa. Eu preciso mudar a minha posição social dentro da sociedade. Existem algumas coisas que é tratado como pecado de estimação, que acompanha nossas vidas, só que nós não conseguimos se libertar deste erro. Nós não conseguimos se libertar dessas desgraças. E o que é isso, pastor? São pecados de estimação. Você está tanto tempo dentro da igreja, você até cultua, você até ora, você até jejua, você até busca, você até prega, você até canta, mas existem alguns pecados de estimação que têm atrapalhado a sua vida. Existem alguns pecados de estimação que têm envelhecido os teus ossos. E quando eu digo ossos, eu digo os ossos espirituais. Você não tem mais força de caminhar na presença de Deus. Você não tem mais força de servir a Deus da forma que deveria servir. Você não tem mais força de entregar a sua melhor adoração para Deus, porque o pecado tem envelhecido os teus ossos. E aí, pastor? E aí? Que o maior problema de tudo isso, eu fico olhando para a geração que nós estamos vivendo. É uma geração de 90% de pessoas que se dizem estar fraca e desanimada, que se dizem estar fraca e desanimada. Aí eu pergunto para você nesta noite: o que é que leva o homem ao fracasso e à fragilidade espiritual? O que é que leva o homem ao fracasso e à fragilidade espiritual, se não for o pecado? Não tem outra coisa para levar o homem ao fracasso e para dizermos que estamos fracos e desanimados. Existe um momento na vida que você vai sofrer intempéries, momentos
cruéis na sua vida, em que você vai ter que recorrer a Deus, dobrar os seus joelhos e pedir a Ele graça para você suportar as batalhas travadas, as batalhas ferrenhas da vida. Mas o maior problema da nossa geração é que 90% delas estão fragilizadas, fracas e desanimadas por causa dos pecados de estimação. Oh, meu Deus! Que isso, pastor? É pecado. É pecado de estimação isso aí. Por que pecado de estimação? Porque pecado grande, entre aspas, que para Deus não tem grande nem pequeno, ninguém carrega no colo, carrega, esconde, para que ninguém saiba, para que ninguém vê. Só que os pecados de estimação você consegue carregar com você. São, meramente falando, humanamente falando, são simples, que não atraem muito o olhar das pessoas, que não atrai o olhar de outras pessoas que estão lá fora. Então você continua carregando na sua vida. Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos, passa 5 anos, passa 6 anos, e você continua carregando, nós continuamos carregando os pecados de estimação das nossas vidas. E daí, enquanto isso, os nossos ossos, eles estão envelhecendo. É aqui que entra o desânimo, o fracasso espiritual. Aí você pergunta: por que você não cultua a Deus como você cultuava antigamente? Por que você não é mais frequente na casa do Senhor como você era antigamente? Estou fraco, pastor, estou desanimado. Não é que você está fraco e desanimado, é porque existe pecado de estimações que te acompanha. Você não consegue se livrar desses pecados. Só que eu preciso te dizer algo aqui nessa noite. Paulo, escrevendo a Romanos capítulo 6, e o versículo de número 23, ele diz que o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O pecado só tem um destino, é a morte. O pecado só tem um destino, é a morte. Oh glória! Não dá para esconder isso, não dá para correr disso. Vocês conhecem a história, livro do Gênesis capítulo 3. Oh glória, Adão e Eva tinha tudo para viver uma vida tranquila. Oh glória, Adão e Eva tinha tudo para viver uma vida tranquila. Oh glória, com aquilo que Deus tinha preparado para eles. Davi, oh glória, Adão e Eva tinha tudo para viver uma vida sossegada no jardim, mas não foi isso que aconteceu. O que é que aconteceu? Deus tinha dado uma ordem para Adão, oh glória, e qual foi a ordem? De toda árvore que está no jardim vocês podem comer, mas a árvore que está no meio dela não pode, porque quando você comer, a história não vai ser mais a mesma. A história não vai ser mais a mesma. Só que aí tem um problema. E qual é o problema, pastor? O problema é que Adão, quando a serpente foi tentar Eva para que ela comesse do fruto, ela vai e come do fruto, oferece para Adão, Adão também come. E depois da viração do dia, quando Deus vai aparecer para os dois no jardim, o que é que acontece? Os dois estão escondidos no jardim. Deus olha para Adão: o que é que fizeste para que você descobrisse que estava nu? Aí aqui tem um problema. E qual é o problema, pastor? Adão, ele começa a jogar a culpa na mulher. Não, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ela me deu do fruto e eu comi. Aí Deus olha para a mulher e pergunta: o que é que tu fizeste? Não, foi a serpente. A serpente, ela jogou alguns jogos de palavra e disse que estava tudo certo, poderia comer. O que é isso, pastor?
enquanto nós não assumir as nossas responsabilidades, enquanto nós não assumir as nossas responsabilidades pessoais e começarmos a transferir as nossas culpas para outras pessoas, nós vamos morrer espiritualmente. Você não pode usar os teus erros, as tuas fraquezas, os teus pecados de estimação para poder culpar outras pessoas. Nós temos que ser homens suficientes para assumir o nosso fracasso, as nossas fragilidades e os nossos erros. É por isso que a igreja brasileira está vivendo esse declínio espiritual. Por quê, pastor? Porque a igreja brasileira, ela tem um costume de ela começar a colocar a culpa em outras pessoas. É o pecado do fulano que não faz isso acontecer, é o pecado de cicrano. Não, assuma os teus pecados, teus erros, seja homem suficiente para assumir as suas fragilidades. Glória ao nome de Jesus. Você lembra de Jonathan Edwards, quando ele vai pregar o teu sermão, um pecador nas mãos de um Deus irado? A história diz que quando ele começa a pregar o teu sermão, as pessoas que estavam no ambiente que ele pregava o teu sermão, algumas pessoas começavam a chorar, outras começaram a agarrar no pilar do templo, do lugar que eles estavam, e começavam a se estremecer, como se o fogo do inferno fosse consumindo a vida deles. O que é isso? Era reconhecendo que eles eram fracos, pecadores, e precisavam de arrependimento. Eles precisavam se arrepender para alcançar a misericórdia. E o que é que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer para você aqui nesta noite, que enquanto nós guardarmos pecado de estimação conosco, os nossos ossos não envelhecerão, nós não teremos uma vida espiritual frutífera, nós não teremos um ministério espiritual, um ministério sadio, nós não teremos um ministério agraciado por Deus. Nós vamos viver a míngua, se lamentando o resto da nossa vida pela fragilidade dos homens, colocando a culpa nas outras pessoas, sendo que o problema está em nós. O problema não está nas outras pessoas, o problema está em nós. O sábio, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, ele diz que Deus, ele fez o homem reto, só que o homem se meteu em muitas astúcias. Deus não fez o homem torto, não. Deus não fez o homem pecaminoso, não. Só que o homem se meteu em muitas astúcias. E o problema da nossa geração é reconhecer que ele precisa mudar. O problema da nossa geração é reconhecer que precisa se humilhar. Não dá para ficar esperando mais o profeta apontar o dedo nos teus olhos, na tua cara, no teu nariz, e dizer para você: desça com pressa, se humilha, se prostra, que é hora de conserto. Não. Está na hora de nós tomarmos vergonha na nossa cara, se prostrarmos e humilhar diante da presença do Senhor. Glória ao nome do Senhor. A epístola de João, capítulo 3, versículo 9 diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Você está sujeito a pecar e errar, mas a prática do pecado não pode fazer parte da sua vida. A prática do pecado não pode fazer parte da sua trajetória. Eu já disse aqui, vou repetir novamente. Um certo viajante fez uma viagem, e ele foi com teu carro próprio, e ao voltar da viagem, alguém perguntou para ele como é que foi a sua viagem, e ele diz: bom, para uma viagem de 500 quilômetros, é normal o pneu furar pelo menos uma vez. Qual é a moral da história? O pneu furar numa estrada de 500 quilômetros,
Pelo menos uma vez é normal, por isso tem um step dentro do carro. O que não é normal dentro de 500 km, o pneu furar constantemente, isso não é normal. O que é isso, pastor? Uma vida de cristianismo de 10, 15, 20, 30 anos. É normal que no momento das suas fragilidades, talvez você pode fracassar em algum momento. Você não está isento disso. Mas o problema é que em toda a sua trajetória você não muda. Nós não mudamos a nossa trajetória, o nosso comportamento, e estamos sempre vivendo na prática do pecado, e principalmente nos pecados de estimação. Aqueles que não têm problema, aqueles que não têm nada a ver, aqueles que não têm problema nenhum, está tudo certo, ninguém está me vendo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo de número 6 e versículo 7, ele diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. O que é isso, pastor? É a lei da semeadura. O dia da colheita vai chegar. Davi, ele recebe o perdão de Deus, só que as consequências chegou na sua vida. Aí sabe o que me chama a atenção? Eu fico vendo um monte de crente, que eles saem da igreja, eles vão para o mundo, enchem a cara, bebe, fuma, faz tudo que tem direito, e depois quando eles voltam, eles dizem: não, basta apenas 40 dias de oração no monte, está tudo resolvido o problema. A palavra que eu tenho para você nessa noite, não. As consequências do pecado vai vir. E começa na tua casa, começa nos teus familiares. As consequências do pecado você vai ter que viver e não tem para onde correr. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, fica tranquilo, tem um advogado junto ao Pai, ele vai revogar a tua causa, mas pode ter certeza que as consequências ela vai vir. Eu quero fazer que você entenda nesta noite que não vale a pena ficar pecando o tempo todo e carregando esses pecados de estimação na tua vida. E os que são, e o que é pecado de estimação, pastor? Basta você olhar para o teu irmão e falar mal do outro irmão, é pecado de estimação. Basta você olhar para a cara do teu irmão e não ir com a cara dele, é pecado de estimação, porque ninguém está vendo, só Deus conhece o teu coração. Já percebeu que crente não olha mais para a cara do outro quando vai cumprimentar? Quando não olha para o chão, olha para o teto, olha para outro lugar, mas não tem coragem de encarar com os olhos. Por quê? Porque ele não consegue viver em paz com o teu irmão e com a tua irmã do teu lado. Ah, pastor, peraí. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 12, versículo 18, se não me falha a memória, ele diz que, se possível, viver a paz com todos. Se possível. Eu não sou obrigado a ter paz com ninguém. Eu não sou obrigado a ter paz com ninguém. Só que a mesma Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo de número 12, e versículo de número 14, diz: segue a paz com todos. Segue a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é isso, pastor? É uma obrigação sua, é uma obrigação minha viver a paz com todos. Agora você pode não ter afinidade com o teu irmão que está do teu lado, mas você precisa manter a paz com ele. O que é isso, pastor? É tudo ensinamento? Pode ser. A nossa geração está sendo consumida por falta de conhecimento das Escrituras. Ela tem se corrompido, ela tem vivido uma vida miserável e medíocre espiritualmente falando, porque hoje eu sou cheio de Deus, hoje eu curo, rodopio, plano bananeira, hoje eu profetizo, mas amanhã mudou a história e o cenário, acabou. Já não sou mais o mesmo crente que eu fui hoje, já não sou mais o mesmo profeta que eu fui ontem. O cenário muda. Basta acontecer qualquer coisa anormal que o cenário muda. O que é isso, pastor? É pecado de estimação.
Você precisa nesta noite orar para que Deus arranca este pecado de estimação que você e que eu e que a igreja do século 21 tem carregado na sua vida por muitos anos. Não dá para você ficar carregando este pecado de estimação. Por quê, pastor? Por quê? Porque a igreja daqui a pouco ela vai subir. Você não tem que se preparar. Alguns pregadores já disseram que a igreja tem que se preparar. Não é verdade. A igreja tem que estar pronta 24 horas. Porque qualquer hora a trombeta vai soar. Não dá tempo de se preparar amanhã, tem que estar pronto hoje, pronto, acabou. Por quê? Porque ele pode vir para mim hoje. E se ele vier para mim hoje, como é que está a minha situação? Provérbios de número 14, versículo de número 12, a Bíblia diz que há um caminho que ao homem parece perfeito, mas o fim deles são caminhos de morte. Você está vendo porque a maioria dos crentes estão vivendo uma vida miserável, espiritualmente falando? Porque é pecado de estimação que acompanha, que ele carrega, que ele traz consigo, que ele leva consigo e não consegue se livrar daquilo. Aí sabe o que me chama a atenção? Para Deus não tem pecadão nem pecadinho. Somos nós que colocamos na balança o peso do pecado, adultério, pecado grande, 10 quilos. É só uma mentirinha, é meio quilo só, tranquilo, passa batido na balança de Jeová. Ódio, rancor, são pecados de 500 gramas, não importa, a balança de Jeová não vai fazer questão. Só que eu preciso te orientar nesta noite que no nome de Jesus Cristo, seja qual for o tipo de pecado de estimação que nós temos carregado, é hora de nós confessarmos a Deus, porque a Bíblia diz: o que confessa as suas transgressões, aleluia, glória ao nome do Senhor, ele alcança a misericórdia do Senhor. Aquele que confessa os seus pecados, aquele que deixa as suas fragilidades, ele alcança a misericórdia do Senhor. É hora de nós voltarmos para o passado e lembrarmos de como era a nossa trajetória. De um culto como esse, quando era culto de Santa Ceia, você se preparava, você tinha temor de Deus, porque sabia que ia tocar no símbolo do corpo do sangue do Senhor. Hoje as pessoas não querem nem vir para a igreja mais tomar a ceia. Não é? Porque a desculpa é que estão fracas espiritualmente, então vai ficar em casa para não tocar no corpo e no sangue de Cristo. Mas se está fraco, infeliz, é porque você está pecando e levando o pecado de estimação dentro de você. É hora de nós cairmos na real e se livrar dessas fragilidades. Você não pode, numa escala de 500 km, todo o tempo o pneu está furando. Até quando você e eu, a igreja do Senhor, vai ficar nessa situação? Nunca se houve a oportunidade de tanto perdão como agora. Eu vou perdoar o irmão tal, eu vou perdoar o irmão tal, eu tenho que falar com ela, eu tenho que falar com ela, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, por causa das fragilidades, dos pecados de estimação. Antigamente não precisava isso, porque a igreja não tinha esse problema, todo mundo se dava com todo mundo, é ou não é? A igreja era uma família, todo mundo olhava para a cara de um do outro, cumprimentava, abraçava. Você pode até se concordar por irmão A, por irmão B, não tem problema nenhum, mas você tem que amá-lo de coração, porque nós vamos para onde? Para o mesmo céu? Ou na nossa imaginação, lá no céu, vai ter no céu? Para mim que sou pastor, para os pastores auxiliares aqui, para os diáconos, para os obreiros, presbíteros, para os evangelistas e para vocês aí, não. O céu que nós iremos morar é o mesmo céu. E quem vai comandar a igreja de Cristo é o próprio Deus. Então, ou nós acertamos os ponteiros agora, resolvemos o nosso problema aqui na terra, ou você vai para o céu, não sei que céu, o céu da boca da onça. Que é isso, pastor? Eu tenho que falar isso, não é mensagem. Alguns dias o Senhor colocou esse texto no meu coração, eu preciso te falar isso. Eu preciso te falar isso aqui hoje. Não estou preocupado se você vai dar glória, se não vai, não estou preocupado. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo uma coisa, que esse pecadinho que para você não vale nada,
É esse pecadinho que você precisa tirar da sua vida. Eu quero te orientar que essa bobeirinha que está te atrapalhando, você pegar o microfone aqui e dar aqueles brados que você trava, ou glória, aquelas bobeirinhas que está atrapalhando você de cultuar mais a Deus. São essas fragilidades, pecado e estimação que você precisa confessar para Deus, para que Ele arranque da sua vida e que você tome um novo rumo na sua trajetória. Por quê, pastor? Porque você vai ficar 50 anos dentro da igreja, vai cultuar a Deus 50 anos, vai tomar da ceia 50 anos, e aí? Vai viver essa vida rotineira. E sabe o que é o pior? Que as pessoas elas vêm para a igreja e elas dizem: eu só vou para o culto hoje porque eu tenho que ir, eu sou obrigado a ir. Eu não tenho mais desejo de ir para o culto, só vou para aquela igreja porque eu tenho que marcar presença. Eu preciso te orientar aqui nesta noite que você não é obrigado a vir para a igreja. Você é obrigado a vir prestar um culto para Deus. Na igreja não. Ninguém é obrigado a vir para a igreja. Você é obrigado a vir prestar um culto a Deus por aquilo que Ele tem feito por você. Ou será que nesses 30, 40, 50, 20, 15 anos de evangelho, será que Deus não fez nada para você e você não tem o que retribuir como gratidão para Ele? Será? Será possível que Deus não fez nada para você? Será que Deus não te guardou, não te livrou, não te deu casa, não te deu carro, não te deu trabalho, não te deu saúde? Não, pastor, eu estou indo, mas vai chegar uma hora que não vai dar mais para mim ir. Porque o pastor é assim, porque a irmã é assim, porque o irmão é desse jeito e não sei o quê. Ô infeliz, o problema não está, irmã, o problema não está no irmão, não está no pastor, não está nos obreiros, o problema está em nós, na geração igreja. Por que infeliz? Porque um camarada que vive uma situação dessa só pode ser feliz, irmãos, nas suas atitudes, nas suas palavras. Quando eu me posiciono, quando eu tomo a minha posição de profeta e falo: Deus, a partir de hoje eu quero te servir, eu quero te adorar, e tiro tudo aquilo que atrapalha a tua obra na minha vida, irmãos. Há 17 anos a gente pastoreia, e há mais ou menos há quase 30 e poucos anos estamos dentro do Evangelho. E se você me perguntar qual foi o dia que você, pastor, não teve vontade de vir para a igreja? Vários. E o Senhor não veio? Não, eu venci a carne. A carne não pode ser mais forte do que eu tenho que vencer a carne, o Espírito tem que vencer a carne. Não importa a circunstância, não importa a prova, não importa a luta, não importa a batalha, eu sei que eu tenho que prestar um culto para Deus. E quando eu não faço isso, eu vou viver uma vida miserável espiritualmente falando. Não tenho progressão espiritualmente, não cresço espiritualmente. Aí sabe o que Davi ele fala? No versículo número 7: purifica-me como sou, eu ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alto do que a neve. Davi reconhece os seus pecados, e ele entende que precisa ser lavado. O que é o ensopo, pastor? Era de costume na cultura judaica. Eles pegaram uma planta que era conhecida como ensopo, eles embolavam aquela planta e faziam dela como uma brocha para respingar água, sangue, seja lá o que for, ou aspergir. É o que Davi está falando: purifica-me como ensopo, eu ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alto do que a neve. O que é que o sábio Salomão diz no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo número 8? Em todo tempo sejam alvos teus vestidos, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Se está faltando óleo é porque tem pecado de estimação. Se as vestes não estão brancas mais, é porque tem pecado de estimação que precisa ser tirado, precisa ser limpado, lavado. Jeremias capítulo 25, sabe o que aconteceu?
Deus levanta o profeta Jeremias para poder dizer ao povo sobre os 70 anos de cativeiro. O povo tinha se desviado, seu coração de Deus estava voltado para outros deuses. Aí então é assim que vocês estão? Então, peraí, calma aí que eu vou resolver o problema. 70 anos no cativeiro, não vai de um jeito, vai do outro. 70 anos no cativeiro babilônico, não vai de um jeito, vai de outro. Sabe o que está acontecendo? Tem crente, tem pessoas que Deus ele não vai tratar. Filhinho, eu te amo. Filhinho, tu és a minha joia preciosa. Filhinha, tu és a minha estrelinha. Não vai. Tem crente que Deus vai começar a pegar um pouco pesado. Tem crente que Deus vai começar a tratar de forma diferente. A disciplina de Deus, ela cai sobre o homem. Eu repreendo e castigo todo quanto amo. Se for zeloso, o que acontece? Arrepende-te. O que é isso, pastor? Eu estou tentando fazer você entender que Deus está dando oportunidade para esta igreja, para a nossa geração se arrepender dos nossos pecados de estimação. Deus está dando a oportunidade para nós voltar para trás, se humilhar, reconhecer aonde que precisamos mudar. Porque tem um céu que nos espera, tem um céu que nos aguarda, e é para lá que nós queremos ir. Imagina comigo, você servir a Deus 20, 30 anos, e naquele grande dia, você receber aquela palavra, a qual ele vai dizer explicitamente: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, todos que praticai a iniquidade. O que praticaram a iniquidade está na Bíblia, Mateus capítulo 7, versículo 23. Será que nós estamos preparados para receber essa palavra de Deus? Será que nós estamos preparados para receber essa palavra? Você cultuou, me serviu, me adorou, você comeu na minha mesa, participou da ceia, você profetizou, você rodopiou, você plantou bananeira. E agora? O teu lugar não é aqui, o teu nome não está escrito aqui, o teu nome não está escrito aqui. Finaliza aqui agora. Eu te recomendo. Há poucos dias eu assisti um filme, e o filme é Deixados para Trás. É a realidade daqueles que ficarão para trás. É a realidade daqueles que não ouviram essa palavra, aqueles que não deram credo a essa mensagem. Talvez eu estou pregando aqui hoje, mas nem todo mundo está absorvendo o que eu estou pregando aqui hoje, porque é uma mensagem de correção. Mas naquele grande dia serão surpreendidos, porque passaram o tempo todo dentro da igreja e não terão a oportunidade de encontrar e ver Jesus como Ele é. Eu preciso terminar aqui dizendo para você: a doutrina do pecado original, existe na teologia uma doutrina chamada hamartiologia, que é a doutrina do pecado, que estuda o princípio e as consequências do pecado. E a doutrina do pecado original nos diz que nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Essa natureza caída, escravizada ao pecado. Só que por ser uma natureza caída, escravizada pelo pecado, não te dá liberdade, legalidade para você viver na prática do pecado constantemente. Porque aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Vou terminar aqui agora. Fica de pé em nome de Jesus.